gente? Estou aqui de volta para bater mais um papinho. Hoje para falar de um tema assim um pouco diferente, com esse título aí um pouco esquisito, não é isso? O sanduíche das relações. Não, eu não vou falar aqui sobre culinária, porque se eu for falar de culinária aqui já vou começar muito mal, porque não é o meu tema, não é o meu forte. Culinária realmente não é o meu forte, né? Mas relações, eu creio que eu posso falar um pouco sobre relações, as relações humanas, não só porque eu tenho uma formação em psicologia e já trabalhei também como psicólogo clínico durante vários anos, mas também porque eu já tenho uma certa idade e por ter uma certa idade eu já tive uma certa quantidade de anos de vivências pessoais em relacionamentos. Então eu acho que eu já aprendi um pouco, já apanhei bastante da vida nesta área, porque quem é que não apanha da vida quando se trata de relacionamentos, porque a gente sabe o quanto é complicado mesmo esse tema para todos nós, é um desafio para todos nós, o relacionamento humano, principalmente o relacionamento entre casais, porque embora a gente teoricamente tenha nascido para nos unirmos com o outro e somar com o outro e produzir muito melhor junto com o outro do que separado, mas nós temos algo chamado ego, algo chamado individualidade, e isso é que deveria servir apenas para nos fortalecer e nos preparar melhor para unir forças com o outro de uma maneira produtiva e prazerosa. No entanto, este individualismo exacerbado ao qual nós nos submetemos desde o nosso nascimento acaba criando esta carapaça que serve também como barreira para dificultar o nosso entendimento, a nossa harmonização com o outro, essa nossa união que seja soma com o outro. Não uma fusão, porque fusão também seria algo até doentio. Eu não estou falando aqui de fusão, eu estou falando aqui de união saudável com o outro para somar. E uma soma que pode ser e deveria ser prazerosa e ao mesmo tempo produtiva no sentido de tornar as duas pessoas seres humanos melhores. É nesse sentido, não no sentido material, poderia até também ser produtivo do ponto de vista material, mas a minha abordagem é mais do ponto de vista da melhoria das pessoas, ok? E no entanto, isto é um desafio para todos nós, é por isso que eu resolvi falar um pouco hoje sobre esse tema, mas abordando principalmente uma questão curiosa, que é a questão da pessoa procurar a sua cara metade, a sua alma gêmea, procurar alguém que possa ser idêntico, talvez não porque ninguém é idêntico a ninguém, mas as pessoas sonham em procurar aquela pessoa que vai se encaixar perfeitamente, aquela pessoa que talvez seja até uma extensão de si mesma, a tal da alma gêmea que muita gente procura, né? E muitas pessoas procuram também, tentam encontrar uma ajuda por meio da astrologia, por exemplo. Eu sou astrólogo, posso falar porque eu sou astrólogo e já atendi muitas e muitas pessoas com esse tipo de preocupação central. Como é que eu vou encontrar alguém que combine comigo? Então a pessoa faz sinastria porque quer encontrar a pessoa que seja o par ideal, né? Então a pessoa sonha em encontrar uma outra pessoa que tenha um mapa astral que se encaixe no mapa astral dela, para que tudo fique muito bem combinadinho, para que tudo fique muito harmonizado, para que a vida se transforme num sonho,
no mar de rosas, naquela coisa maravilhosa, romantizada, idealizada, netunizada, né, para poder usar um termo astrológico aqui, porque Netuno é o planeta identificado com a idealização, principalmente se ele estiver formando algum tipo de aspecto importante com Vênus no mapa astral da pessoa, ele vai trazer esta possibilidade da pessoa idealizar demais as relações. E ao idealizar demais as relações, as pessoas ficam ilusoriamente procurando alguém que vá se encaixar exatamente dentro do sonho dela, sabe? E então esse é um erro, não é apenas um erro, mas é também uma dificuldade que a pessoa tem para compreender que o diferente é que vai fazer com que ela cresça. Por meio da união das diferenças e que nós podemos crescer, que nós podemos evoluir como seres humanos. O desafio de se unir ao diferente, de tentar entender essas diferenças mutuamente, é que vai fazer com que nós possamos evoluir como pessoas. Então, casais inteligentes, casais que têm um certo nível de vivência, de compreensão do que é uma relação, eles não estão muito preocupados em encontrar a pessoa ideal, não. Eles estão mais preocupados em encontrar caminhos para o entendimento das diferenças. Eles estão mais preocupados em compreender, no sentido mesmo de compreender, no sentido dessa compreensão que simboliza, que significa, na verdade, uma união, uma composição do todo, formado, no caso, aí, de duas partes, não é isso? Essa compreensão, no sentido de uma visão global da relação, para crescer com as diferenças. Então, quando a pessoa procura aquela pessoa que vai se encaixar, né, teoricamente, né, na vida dela, aquela pessoa que tem um mapa astral que vá se encaixar, isso não existe para começar, né? Muito raramente a pessoa vai encontrar uma outra que tenha um mapa astral que vá se encaixar em todos os pontos, em tudo vai ser muito harmônico. Isso é quase impossível. E, na verdade, o universo manda para a gente o que a gente necessita para crescer. Por isso que o universo nunca vai mandar para você aquela pessoa ideal que vai se encaixar com todos os aspectos planetários ali, todos combinadinhos, né? O mapa da pessoa como seu mapa. Isso não vai acontecer porque o universo quer que você cresça. E para crescer é necessário a união de diferenças, a união das diferenças, o encontro das diferenças. Então, por que eu coloquei Sanduíche das Relações como título desse vídeo? Porque essa pessoa que está procurando o par ideal, ela está querendo fazer um sanduíche de pão com pão. Não tem graça nenhuma um sanduíche de pão com pão, não é isso? É necessário que o sanduíche seja feito do pão e com seu recheio ali, de acordo com o gosto de cada um. Eu não sou muito de sanduíche, né? Não gosto muito de sanduíche, não, sabe? Mas a pessoa que gosta de sanduíche, ela vai escolher ali alguns ingredientes para colocar no pão que são de natureza diversa do pão. Tem que ser de natureza diversa para que esse sanduíche tenha sabor, não é isso? Então, as relações afetivas também são como um tipo de sanduíche, um sanduíche psicológico, um sanduíche emocional, um sanduíche relacional, um sanduíche afetivo, melhor dizendo, é isso? O sanduíche afetivo, ele precisa ter ingredientes variados e cada pessoa vai trazer para a relação os seus ingredientes muito particulares que, ao se unirem aos ingredientes da outra pessoa, vão formar esse sanduíche tão saboroso se as duas pessoas tiverem sabedoria para compreender essas diferenças, os ingredientes diferentes que cada um está trazendo para esse sanduíche da relação.
né? Se o casal tem o nível de evolução suficiente para isso, vai crescer junto e vai ser tudo muito bonito no sentido de não no sentido de que não haverá conflito, pelo contrário, haverá conflitos e esses conflitos serão desafios para o crescimento, desafios que vão propiciar o crescimento das duas pessoas dentro dessa relação. A relação perfeita não existe, mas se existisse seria muito chata, porque seria um sanduíche de pão com pão. Talvez até exista e deve ser um teste, deve ter algum relacionamento, alguma relação perfeita por aí, perfeita nesse sentido de que os dois são muito iguaizinhos e talvez um dia os dois se cansem. Se for um casal que goste do sossego, um dia o tédio vai entrar na vida dos dois. Se for um casal que quer muita agitação, os dois gostam muito de agitação, um dia vão querer parar também, um dia vão se cansar disso também e vão querer outro tipo de incentivo para que a vida continue tendo o seu colorido. Então eu não acredito que haja esse tipo de encaixe ideal, e se ele existe, ele no mínimo ele vai impedir ou dificultar o crescimento. O que traz o crescimento e a evolução para as pessoas é o desafio das diferenças. Eu acredito nisso, tá? Eu posso até estar sendo um pouco radical aqui, mas eu acredito que para que os dois evoluam, tem que ter alguma diferença. Talvez diferenças demais também não possa não dar muito certo, porque quando as diferenças, por exemplo, se há uma grande diferença de nível de consciência, de nível evolutivo, também não vai dar certo. É claro, há alguns casais aí que a gente percebe que a diferença entre níveis de consciência é tão grande que não pode mesmo dar certo. Não é isso que eu defendo aqui. Eu defendo que as diferenças se encontrem, mas que ao mesmo tempo ambas as pessoas, né, dentro de uma relação, possam ter esse grau de evolução suficiente para avaliar e apreciar as suas diferenças para que possam crescer juntos, para que as duas pessoas possam crescer juntas. Este é o recado que eu tenho para dar hoje aqui, falando de um tema um pouco fora do habitual aqui para mim, mas de qualquer forma eu mudei o nome do canal para que eu possa também falar sobre outros temas, né, qualquer tema que diga respeito à vida humana de um modo geral, ok? Então, de vez em quando, algum tema diferente poderá surgir aqui no canal. Se isso é bom, se você acha que isso é bom, aproveite, dê aí o seu like, porque isso é tão importante, né, para o crescimento do nosso canal aqui. Daqui a pouco a gente vai chegar aí nos 10.000 inscritos, né? E vamos comemorar juntos, não é isso? Se você não está inscrito, também faça a sua inscrição. Se você puder, compartilhe também esse vídeo. Eu fico muito agradecido e aguardo você no nosso próximo papo. Um grande abraço.